querida aluno do EJA, esse vídeo é a continuação da correção das atividades. Vamos lá então, no último vídeo nós paramos na questão número 5 da atividade 2 e agora nós voltamos para a questão número 6. Se vocês não viram os outros vídeos, dá uma olhadinha lá, você vai selecionar o que melhor se encaixe de acordo com a sua dificuldade. Caso você queira rever algum vídeo também, fique à disposição para isso. Eles são disponíveis para você, para o seu aprendizado e reflexão de conteúdo. Questão número 6. No trecho, abre aspas, depois com uma culpa prazerosa, ela confessou que pela primeira vez e não sabe em quanto tempo, teve de volta seu bebê apenas para si, o dia todo, e principalmente a noite toda. Qual é o efeito do uso de frases curtas destacadas? Vamos lá, o que são frases curtas destacadas? Professor, isso aqui não é uma frase só? Acontece o seguinte, que o ponto final, quando você colocou o ponto final, você fez uma frase curta ali. Ok? Então tem uma frase curta ali. O dia todo, ponto final. E principalmente a noite toda, ponto final. Então, o dia todo, uma frase. Principalmente a noite toda, uma outra frase. Qual é o efeito que ocorre na leitura quando isso acontece? Eu separei aqui, temos alguns efeitos juntos, tá? Não é somente um efeito, mas vários efeitos. O dia todo dá um efeito de tempo, né? Você está falando de um tempo ali, certo? O dia todo você está referindo a amanhã, à tarde, a data específica. Esse ponto final, e, é uma preposição que vai dar, é uma continuidade, a ideia. Principalmente, intensidade. Então, esse principalmente, ele carrega uma intensidade aqui na ideia. E a noite toda também volta àquela questão do tempo que foi trabalhada no início desse trecho que nós estabelecemos como ponto de discussão de ideias. Então aqui a gente tem um efeito de tempo, um efeito de intensidade, um efeito de continuidade. Poderia colocar numa frase só, sem pontos finais. Quando você coloca esse texto aqui com frases curtas, ele dá uma ideia de intensidade. Ele dá uma ideia de ênfase ao que está sendo dito. Então é algo o dia todo, ponto. E principalmente a noite toda. Dá até uma ideia de oralidade, né? O dia todo e principalmente a noite toda. Parece que é alguém falando com o leitor. Se aproxima um pouco da linguagem, essas pontuações, porque a pontuação ela também tem a questão de respiração, né? Quando você tem um ponto final, é um momento de respiração ali na frase. O dia todo. Respiração, principalmente à noite, e principalmente a noite toda. Tem uma questão de respiração. Eu acredito, assim, analisando esse texto, quando nós temos os pontos finais, nós nos assemelhamos à linguagem oral também. E quando nós escrevemos dessa forma, assemelhando-se à linguagem oral, nós também temos um ponto de contato com o leitor. Pode ver que ela usa linguagem formal, ela fala de um jeito, ao autor ou autora, ela fala de um jeito que se aproxima de nós, enquanto leitores. Então, além de causar uma intensidade nesse efeito, também dá uma intenção de aproximação com o leitor. Essa foi a análise que eu realizei aqui. Qual que você fez? Porque, na verdade, esse ponto de vista foi o ponto de vista que eu estabeleci olhando aqui. E não necessariamente porque a sua resposta está diferente, ela está errada. Okay? Somos interpretadores de textos, então interpretamos o texto de uma forma. Não necessariamente porque está diferente, porque está errado. É uma outra forma de interpretar a mesma informação. Ok? Vamos para a questão número 7. Segundo o texto, qual a única coisa que toda mãe precisa, além de água e oxigênio? E isso aqui é uma questão que traz uma ironia, uma questão muito inteligente. E essa é uma questão muito inteligente, carrega uma ironia muito legal. Segundo o texto, tá? Então não é a sua opinião pessoal, mas é segundo o texto, o que está escrito no texto. Qual a única coisa que toda mãe precisa além de água e oxigênio? Então vamos lá ver. É engraçado, porque quando fala o que a mãe precisa? Água e oxigênio, tá? Isso é que todo mundo
São coisas essenciais. Todo ser humano ele precisa de água, oxigênio e, né, são coisas. Isso está na base. Se nós formos uma pirâmide de necessidades do que o ser humano precisa, seriam necessidades básicas, necessidades ali quase, né, diria, né, fisiológicas do homem, necessidade de ter água, necessidade de ter ar, que são essenciais. Se não tiver ar, não tiver água, não tem vida. E é legal que o autor ele coloca no mesmo nível. Lá, tá no final do quarto parágrafo. E não nessas nights, sem dar a única coisa que toda mãe precisa, além de água e oxigênio, 2 pontos. Que ele telefone a cada 5 minutos para dizer que está vivo. E olha que engraçado, ele coloca água e oxigênio no mesmo nível que ele coloca a preocupação da mãe. Então, isso aqui é interessantíssimo, que ele telefone a cada 5 minutos é tão importante quanto água e oxigênio para a mãe. E você que está assistindo, que você é mãe, você sabe disso, né? Às vezes a gente não dorme enquanto o filho não chega em casa. Né? Se você é mãe, as mães não dormem enquanto o filho não está em casa. Ou o filho não está em casa, a mãe fica preocupada. Fica muito preocupada, não é? Você talvez esposo, né, vê essa preocupação da sua esposa ou de alguma mulher que tem esse papel feminino atuante na casa, ou você enquanto filho, né, você está indo para a escola à noite, né, estamos no EJA noturno, né, nesse caso. Imagine a preocupação da sua mãe quando você está fora no EJA à noite, né? Será que o meu filho está bem? Isso é uma preocupação, carinho de mãe, né? Que isso é notável em nossas famílias. Você, talvez, enquanto mãe, ou você tem alguém próximo à sua família que também compartilha desse sentimento, não necessariamente uma mãe ou uma avó, uma tia, uma prima, uma irmã mais velha. E olha que legal, ele coloca aqui no texto que a mãe precisa de água e oxigênio e que o filho ligue a cada 5 minutos para falar que está vivo. É um exagero, é uma hipérbole tudo isso. Um exagero, mas ele está dizendo que a mãe necessita desse cuidado, a mãe é preocupada. Né? E é verdade, a gente contextualiza para o nosso exemplo, todos nós somos filhos, alguns, né, temos mães próximas de nós, algumas das mães estão longe, mas a preocupação existe tanto pertinho quanto mais longe. É muito interessante essa questão, ela está no final do 1, 2, 3, 4 do quarto parágrafo. Lembrando que um dos maiores exercícios que vocês podem fazer nesse tempo que vocês estão em casa é a leitura. A leitura abre portas, abre nossa mente. Então é muito legal essas questões, porque você tem que voltar ao texto novamente e às vezes você encontra informações que você não tinha encontrado antes. Você encontra coisas que você não tinha encontrado antes. E esse é o segredo da leitura. Nunca deixe de ler, aluno do EJA. Nunca deixe de ler. Leia livros, revistas, leia textos, não deixe de ler. Ok? Vamos para a questão 8. Questão 8. O que significa a palavra trocentos? E qual é o efeito do seu uso? Bem, essa pergunta, né, essa questão ela fala a palavra trocentos. Qual é o significado dela? Note que ela também está com aspas aqui. E essa palavra trocentos, ela lembra muito 300, né? Ela lembra muito 300, trocentos. E realmente ela remete a um número, né? Pelo menos a quantidade. Se você colocar no Google, você entrar lá na internet, no computador aqui do meu lado, você procurar no Google, ou se você procurar, estou com um dicionário aqui também, no dicionário, essa palavra você vai entender que ela significa vários. Ela tem o significado, o sentido de muitos. Né? Ah, estou com trocentas lições para fazer. Então você tem muita lição. Ah, estou com trocentas roupas no meu armário que eu vou doar. Tô com trocentos boletos para pagar. Tô com muito boleto. Tem boleto que chove. Tô com trocentos boletos. Tô com trocentos cachorros na rua de casa que eles latem sem parar à noite quando eu volto da escola. Então, trocentos é vários. Ó, e já respondendo a pergunta aqui, a próxima pergunta. E qual é o efeito do seu uso? Vamos ver lá. Vamos ver aqui no texto. E já que ele estava disponível, que tal tentar resgatar um pouco de cumplicidade? Sua vida profissional é tribuladíssima e a do rapaz, além da escola, dos trocentos amigos e namoradas. Idem. Trocentos amigos
e namoradas. Então, esses trocentos amigos, tá falando muitos amigos e namoradas. Então, ele também é um jovem que tem muitas namoradas. Muitos amigos e muitas namoradas. Trocentos. Olha lá. Idem. Idem o quê? E a do rapaz? A vida do rapaz, idem. Então, tá falando que a vida profissional dela é atribuladíssima. E a do rapaz descreve idem. O que quer dizer idem? É a mesma coisa. Então, quando você encontrar essa palavra idem, é a mesma coisa. Ok? Então, ela fala: minha vida é tribuladíssima. A sua vida profissional é tribuladíssima. A do rapaz, além da escola, dos trocentos amigos e namoradas, idem. A mesma coisa. Então, a vida dele também é tribuladíssima. Não pelo trabalho, mas pela escola, os amigos e namoradas, também uma vida tribuladíssima. Talvez não no mesmo nível, não é verdade? Mas é isso que o texto traz pra gente. Quando você tiver dificuldade em uma palavra, não perca tempo assim e vá procurar uma resposta. Vai no Google, digita no Google, vai lá, procura no dicionário. Nós tivemos uma aula de como usar o dicionário, vocês lembram? Então façam isso e aumente o vocabulário de vocês. Vai ajudar muito na hora da escrita e de vocês compreenderem outras palavras. Vamos ver agora a questão número 9. Por que nas primeiras tentativas de estabelecer um contato mais profundo com o filho, no período de isolamento, a mãe declarou sentir um grande incômodo? Essa pergunta é muito forte, a resposta dela. Por que nas primeiras tentativas de estabelecer um contato mais profundo com o filho, no período de isolamento, a mãe declarou sentir um pouco de incômodo? E a gente vai encontrar isso, ó, no último parágrafo. Nas primeiras tentativas de estabelecer o contato mais profundo, ela conta que sentiu um grande incômodo. Sabe qual é? É como se estivesse sendo reapresentada aquele ser que colocou no mundo. Isso é pesado, por quê? A rotina dos dois era tão intensa que eles não passavam um tempo juntos. E nesse tempo de quarentena que eles ficaram na mesma casa, eles voltaram a se reconhecer. Mas aparentemente eles pareciam estranhos. Porque era, né, um sai de casa, vai trabalhar, um vai pra escola, é uma correria. Agora, quando eles estão juntos, eles não conseguem, tá um incômodo, porque eles já são dois estranhos. E isso é muito curioso. Será que aconteceu com você também? Você teve essa experiência de a quarentena proporcionar esse estranhamento entre as pessoas? Porque, imagine, o homem e a mulher trabalham o tempo todo, manhã, tarde, noite, chegam cansados. Isso quando não vai pra escola depois e a gente não consegue conversar muito. E quando esse período de quarentena proporcionou essa maior conversa, essa ligação novamente com os familiares. Mas será que aconteceu um incômodo? Provavelmente você conversou mais com as pessoas da sua casa, né? Isso trazendo para nossa realidade. Eu digo por mim mesmo. Eu passei mais tempo com meu pai, pude conhecer coisas novas do meu pai que eu não conhecia, passando o tempo com ele. Isso, né, eu moro na mesma casa com meu pai, mas quando a nossa rotina, né, ela meio que se encaixou, né, ela ia paralelamente, mas quando ela se... Pergunta número 10. Como a mãe descobre que criou um cara legal? Um cara legal, entre aspas. Bem, esse é bem simples, pessoal. Vamos lá no finalzinho. Último parágrafo, ó. Depois que ela teve esse choque de realidade, ela foi reapresentada com aquele ser que, né, aquele ser que colocou no mundo. Mas aos poucos, vamos dar continuidade a essa leitura, que essa resposta vai ficar mais clara. Mas aos poucos foi descobrindo o homem que ela julgava ter mal educado. Por exemplo, que ele achava que a casa andava produzindo lixo demais, que o planeta não suportaria tamanho desperdício. Por isso ele estava cogitando fazer uma faculdade de engenharia ambiental. Uma outra coisa é que tem uma menina na escola que ele está interessado, mas ele não sabe como abordá-la, porque ele não quer que a menina se sinta desconfortável. O que fazer? Ali viu que criou um cara legal. Como é que ela viu que ela criou um cara legal? Quando ela vê que o filho dela, ele é crítico, ele se preocupa que há muito lixo na casa, é uma pessoa que não é egoísta, é uma pessoa que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com a sociedade, se preocupa ao redor, né? Aqui vê que, ao ele perceber que uma preocupação, tem o primeiro, a casa produz lixo demais, então ele está atento ao que acontece com a casa, ele se preocupa com a casa. O mundo não suporta tanto desperdício, então a preocupação com o mundo.
E depois a questão, ele quer abordar a moça que ele gosta, mas ele não sabe como porque ele não quer que a menina se sinta desconfortável. Então se percebe o quê? Que nesse ele se preocupa até como a menina se sentirá quando ele se declarasse. Muito interessante, né? Que podemos dizer que ele é uma pessoa egoísta que pensa somente nele. Eu poderia entrar até no mérito de machismo, mas eu vou deixar somente nessa questão de egoísmo mesmo. O egoísmo, ele não ele pensa tanto ele ama tanto a moça que ele prefere que ela se sinta confortável do que ele simplesmente se declarar e fazer mal para a moça. Então ele se pensa uma preocupação geral e nisso ela vê que ele é um cara legal. Qual é a consequência para a mãe dessa descoberta? Isso é muito legal, é o término do texto e traz um grande alívio, né? Após isso, ela viu que ele é um cara legal, ponto. Última linha do texto, última linha lá, você pode ver a última linha. E que por trás dele também havia também uma mãe legal, perdoou-se. Então ela vê no filho coisas boas, e nisso ela se sente bem, porque apesar de toda a vida corrida, né, a vida profissional atribuladíssima, apesar dessa distância, ela percebe que tem um ser humano bom perto dela, agradável, preocupado com a sociedade. E isso ela vê que é muita parte do sacrifício que ela fez. Então ela se perdoa. Então toda aquela culpa, porque no começo fala antes, né? Eu não me lembro exatamente qual parte do texto, fala que ela existia uma certa culpa, um certo constrangimento eu tô tentando achar, um certo constrangimento dela estar junto dele, porque essa distância impediu, houve dificuldades, e aí é muito interessante, porque toda essa culpa, todo esse incômodo é transformado em um perdão, uma ressignificação, uma realização pessoal. Ela vê todos esses esforços canalizados no outro ser humano e o filho bem. É muito interessante, né? Então nós, né, sempre trabalhamos bastante, trabalhamos muito, mas é muito gratificante poder ver os filhos bem, né? Poder ver os filhos crescidos, os filhos tomando um bom caminho, faz todo o esforço valer a pena. Não é verdade? E essa foi a última pergunta da atividade 2, pergunta número 11. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Até a próxima. Bons estudos.